E aí, mulher de Deus, graça e paz, tudo bom com você? Pastora Vanderlei aqui, mais um episódio do nosso devocional, Uma Mulher Feliz. Minha irmã, tem sido assim, momentos preciosos que Deus tem falado conosco. E hoje eu quero começar agradecendo a equipe que está junto comigo nesse período todinho, gravando. E eles têm um Instagram. Se você ainda não segue, segue eles lá. Aproveita para orar, para curtir, compartilhar. Essa empresa é de comunicação assertiva. Você que precisa dar um upgrade aí na sua empresa, entre em contato com eles que eles vão deixar alinhado. E também eu quero mostrar para você esse planner que chegou na Livraria do Vencedor. Um dia desse eu fiz alguns vídeos falando dele no meu Instagram, mostrando ele por dentro, como ele é organizado, tanto a questão dos devocionais, como também da nossa rotina. Por exemplo, eu tenho um problema de esquecer. Então, aonde eu vou, eu tenho que ir com uma agenda, ou com um planner, ou um caderno para anotar. Então, ele é muito organizado. Eu super indico para você. Ele ganhou meu coração. Você que quer organizar, vencer a procrastinação. Também tem esse livro, Vencendo a Procrastinação. É tempo de vencer em todas as áreas da sua vida. Juntos, isso daqui é uma ferramenta. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar de uma coisa muito preciosa. O nosso tema hoje do nosso devocional é conectado no corpo. Não existe vida de igreja se não estiver conectado no corpo. E para isso eu quero ler com vocês João 13:35, que está escrito o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Não tem como você falar que ama Cristo sem amar o corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus fala que Ele é o cabeça do corpo. Ah, pastora, mas eu tenho dificuldade em viver em comunhão, é porque eu não concordo com o comportamento dos irmãos. Irmãos, quero lhe falar uma coisa. Perfeito é Cristo. Nós estamos em processo de transformação. E é na comunhão, na vida do corpo, que nós somos transformados. O nosso caráter é transformado. O nosso egoísmo, ele tem que ser quebrado. O nosso achismo. Porque Cristo está falando aqui, nós seremos conhecidos quando a gente tiver amor uns pelos outros. É muito fácil eu amar alguém de longe. Agora, conviver, conhecer as debilidades, as fragilidades e amar aquele irmão, isso é o amor de Cristo, isso é o amor que Cristo quer que nós vivamos como igreja. Só existe vida abundante em Cristo. E para ser feliz, você precisa ter um relacionamento com a pessoa de Cristo. Contudo, não é possível um relacionamento com Cristo íntimo se você não consegue relacionar com seus irmãos. A palavra de Deus diz: como é que tu vai amar um Deus que tu não vê se tu não ama o teu irmão? Você precisa amar. Ah, pastora, mas o meu santo não bateu com ele. Querido, larga a mão disso. O Senhor não te chamou para bater o santo com outro. O Senhor te chamou para viver em corpo, em unidade. Para você amar as diferenças que tem no seu irmão. Isso acontece muito no meio das mulheres. As mulheres sempre querem achar os seus iguais e acabam rejeitando os outros, quando na verdade Cristo está falando para a gente: ei, junta o diferente. Eu quero que a unidade acontece quando os diferentes estão no mesmo caminho, no mesmo propósito. E essa palavra ela é muito poderosa. Queridos, ao longo da Bíblia, a expressão uns aos outros, ela é falada várias vezes. Amar uns aos outros, honrar uns aos outros, perdoar uns aos outros, confessar uns aos outros, suportar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, consolar uns aos outros. E isso vai seguindo, porque o Senhor nos chamou para ter uma vida de unidade. Viver uma vida com propósito é isso, é perdoar, é consolar, é ser cola, é ser abrigo, é ter palavras de edificação uns pelos outros. Ah, mas fulano não merece, tu também não merece. Cristo a graça de Cristo, o favor de Cristo nos alcançou. Ninguém é merecedor, ninguém é melhor que o outro. Nós estamos numa caminhada que nós precisamos ser transformadas. Transformada a língua.
Porque não existe vida com Cristo se o caráter e a língua não estiver transformado. Isso precisa acontecer. Porque a vida da igreja é em unidade. O corpo de Cristo cresce em unidade. 1 João 2,9 diz o seguinte: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Abandone todo rancor, toda mágoa. Você freia o céu quando você é rancorosa. Quando você guarda, mas lá em 1900 e lá vai bolinhas, uma irmã deu chute na minha canela, uma irmã olhou, irmã, pelo amor de Deus, amadurece. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mas existe coisas que não dá para fazer com menina, precisa ser amadurecida. Cristo quer que você amadureça. E quando nós deixamos de ser meninas, nós deixamos de ser ofendidas. A ofensa, ela freia o céu. Pastora, mas o que eu faço para me vencer a ofensa? Não se ofenda, não se defenda e não ofenda os outros. Ponto. Você tira toda a legalidade do inferno para que a ofensa cresça no seu coração. E a ofensa é como um câncer. Ela começa a minar, a sua visão muda, a sua audição muda. Coisas que antes não lhe atingiam, agora vai lhe atingir porque você está ofendida. E ofensa é coisa de menina. Diga aí, onde você estiver, eu preciso vencer a meninice. Eu preciso vencer essa ofensa de menina que tem me parado. Amém? Glória a Deus. Isso é muito precioso, minha irmã, porque Deus, ele quer nos levar a um nível de unidade com o corpo, que Cristo, que é o perfeito, vai ser imitado. E os meus irmãos, eu vou olhar com misericórdia. A gente tem que parar dessas questões de nos defender e ofender os outros, porque quem nos defende é Cristo. E quando você parte para se defender, você freia o céu. Você tranca as portas. E quando as portas estão abertas para você, a ofensa, a meninice, o egoísmo, ele prende e ele tranca as portas. O que eu quero falar alguns pontos dentro desse assunto para você. E a primeira coisa é o relacionamento com os irmãos. 1 Coríntios 12:12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Isso é muito precioso. Nós somos pessoas diferentes em tudo, mas nós fazemos parte de um corpo só, que tem Cristo como cabeça. O nosso relacionamento com Cristo acontece de modo paralelo ao relacionamento com os nossos irmãos. Porque não podemos nos relacionar com Cristo, que é o cabeça, e ignorar o corpo, que são os membros e que constituem a igreja. Tem pessoas que dizem assim: eu amo Cristo, mas eu não gosto da igreja. Eu amo Cristo, mas eu não consigo me congregar, eu prefiro ficar na minha. Você não ama Cristo, porque você não conhece Cristo de verdade. Quem conhece Cristo de verdade ama a igreja. Ama os irmãos mesmo imperfeitos, porque o perfeito é Cristo. O cabeça da igreja que é perfeito. O corpo está sendo aperfeiçoado até chegar à estatura do varão perfeito. Nós precisamos começar, como homens e mulheres de Deus, a olhar com misericórdia uns para os outros. Nós precisamos abrir mão de todo legalismo, de toda ofensa, para que a gente viva a abundância do propósito de Deus. Quando você abandona a ofensa, você vai parar de ser melindrosa. Uma pessoa melindrosa, ela pensa que tudo que está acontecendo ao redor dela tem a ver com ela. Minha irmã, eu quero te dizer uma coisa: tu não é a bala que matou John Lennon. Tu não é a última Coca-Cola do deserto. Você é alguém que está sendo transformada de glória em glória até chegar à estatura de Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos nivelados por Cristo. É Ele que é o perfeito. É Ele que é aquele que deve ser imitado. Amém? Aleluia. Efésios 4:16 diz o seguinte: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
está bem ajustado. Reafirma a ideia, minha irmã, de conexão entre os membros, ou seja, de estarem interligados e serem um corpo bem consolidado. Quero lhe dizer uma coisa: não existe crescimento espiritual, não existe consolidação dos seus pés em Cristo se você não tiver amalgamado no corpo. Não tem até os seus irmãos que você acha enfarento, enjoado, você em Cristo está amalgamado com Ele. É tempo de você andar com leveza, entendendo que Cristo, que é o perfeito, é que muda toda a situação. Amém? Aleluia, glória a Deus. E o outro ponto que eu quero falar com você é o relacionamento com a sua liderança. Eita glória! Numa geração de pessoas insubmissas, rebeldes, vem se levantar uma palavra que diz: você que é feliz, você anda debaixo de governo de liderança. Ah, pastora, mas a minha liderança não é perfeita. Irmãs, perfeito é Cristo. O Senhor quer que você olhe não a aparência, mas o que a sua liderança carrega. Irmãs, eu já citei o meu relacionamento em outro episódio com a minha discipuladora. E quem convive com nós duas sabe o tanto que Cristo já me transformou através do discipulado. São muitos anos de discipulado. Ela me conhece no olho, mas para ela conhecer no olho, irmãs, eu já fui muito fingida com a minha discipuladora lá no início. Não era transparente, era cheia de migué por rumo dela. Mas quando eu entendi o que é andar em discipulado, Cristo mudou minha vida. Cristo mudou a minha visão a respeito dela, a unção de Deus que está sobre a vida dela. E eu sou próspera, eu sou bendita, porque eu honro a unção que ela carrega. E ela sabe disso. E ela tem consciência disso. Eu cresço na unção. E se eu vejo a manta dela descosturada, o casaco dela descosturado, eu não vou mostrar para os outros não. Vou pegar minha agulha e vou lá costurar. Por quê? Porque eu honro a autoridade que Cristo colocou sobre a minha vida. E eu desafio você, a partir de hoje, largar de tanto mimimi, de tanta coisinha, de tanta frescurinha. Irmãs, comece a andar em governo de liderança. Lembre-se que o perfeito é Jesus. Se você não tem gostado, ore. Ore que o Senhor é quem vai mudar. Não é você, não é a sua rebeldia, não é a sua fofoca, não é você falando de um para outro, não. É Jesus, é o Espírito de Deus. Do mesmo jeito que você é filha, a sua liderança também são filhos. E eles precisam da sua intercessão. E engraçado que eu quero compartilhar com você, todas as vezes que eu achava que eu estava correta, que na minha visão pequena eu ia orar pela minha liderança, Deus mudava a mim, não a ela. Aprenda a honrar o que a sua liderança carrega. Romanos 13:2 diz o seguinte: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem tratarão sobre si mesmo condenação. Toda pessoa que resiste à autoridade, toda pessoa que desmerece a autoridade, além dele não receber da unção que a autoridade carrega, receberá sobre si condenação. A Bíblia que está falando, isso não sou eu. Quando eu entendi isso, eu falei: peraí, eu não vou viver debaixo de condenação, porque eu nasci para a liberdade. E quem é livre até na submissão às autoridades. Você se relaciona com a liderança da igreja através do princípio da submissão, reconhecendo que a autoridade estabelecida na igreja procede de Deus. Quando você tem essa consciência, você honra o seu líder de célula, você honra o seu discipulador, você honra o seu pastor, você honra, sabe, todo o governo que Deus estabeleceu. Ah, mas o meu líder não sabe falar fluentemente como eu falo. Irmã, Deus não olhou quando foi escolher teu líder, não olhou a casca, Ele olhou o que estava dentro do coração. E é isso que você precisa entender. Quando você está debaixo de submissão, você entra debaixo de uma bênção fora do padrão. As coisas para você é acelerada. Eu não esqueço do meu pastor. Ele sempre fala para mim, ele disse: Wanda, existe coisas na tua vida que Deus te lançou 20 anos lá na frente. Quem olhava para a Vanderleia lá atrás dizia assim: quem é ela? Doidinha,
exagerada, não vai dar nada, não vai acontecer nada. E Jesus, por minha decisão em andar em governo e liderança, Jesus me lançou lá na frente. Glória a Deus por isso, minha irmã. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou uma florzinha que se cheire, porque eu não sou uma florzinha que se cheire. Mas eu resolvi, eu decidi, porque andar em autoridade, andar debaixo de submissão a uma autoridade, mas é decisão. Não é um sentimento, eu não estou sentindo, irmãs. O inferno está cheio de sentimento. Jesus quer que você viva uma vida de bênção, quando você é insubmissa, quando você é, como é que eu posso dizer, desleal. Quando você fala mal da sua liderança, você está sendo desleal. É desleal mesmo, não existe outra palavra. Você está vendo a nudez da sua liderança, e de vez de você ser aquele que cobra a nudez, você está sendo aquela que mostra a nudez. E eu quero dizer, eu vou citar bem aqui no final de Romanos 13:2. A condenação está sobre a sua vida, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí você pode estar dizendo, pastora, mas a senhora está falando isso porque a senhora é pastora. Não, amém. Por isso que eu estou me tomando de exemplo, porque um dia eu vou me perdoe pela palavra, burra ao ponto de ser desleal e não andar em submissão. A minha vida, irmãs, era toda travada. Quem me conhece hoje sabe, eu só não tenho o que eu não oro. Eu só não tenho o que eu não quero, porque se eu decidir orar, porque eu ando debaixo de governo, debaixo do governo do meu pastor Júnior, da minha pastora Elizabeth, ando debaixo do governo do meu esposo, que é um homem de Deus. E isso, irmãs, leva a gente em um nível que nós somos imparáveis. Nós não precisamos de títulos para aprender a honrar. Quando você aprende a honrar, a sua vida é mudada radicalmente. Entenda que a liderança constituída por Deus é para te abençoar. É para abençoar você que é a igreja. Pois a autoridade é dada para exercer governo sobre a igreja, para interceder pelos irmãos, para dar direção, para ensinar, para instruir, para corrigir. Pastora, para corrigir. Irmã, lá tem que ser mimizenta. A sua liderança é para te corrigir. Liderança não é para passar a mão na cabeça, não, é para corrigir. Muitas vezes a gente está com a lente desfocada, com a rota errada. O líder é aquele que está olhando lá na frente e vai dizer, está errado. Te ajeita, te apruma, te levanta, vai procurar orar, vai procurar ler Bíblia, te posiciona. É para isso que o líder serve. O teu líder é teu técnico. Técnico não tem amizadezinha com liderado, irmãos. Técnico é para te treinar, é para te levar. Mas como é que teu líder está lá orando e jejuando por ti, tu está por trás, que nem um coxinha tesourando? Tu está por trás sendo desleal. Está por trás, tem um estudo da célula. Não, eu acho melhor dar outro estudo. Quando você anda debaixo de governo, você recebe uma unção diferenciada. Jesus vai te lançar lá na frente. Decida se levantar como mulher de Deus, numa geração que escolheu viver em rebeldia. E decida se levantar como mulher submissa às autoridades que Deus tem levantado. E quando eu falo submissa a autoridades que andam segundo a palavra, segundo a Bíblia. Porque fora disso, irmãos, cai fora. Agora, se sua liderança anda segundo o princípio da palavra, ande em submissão. Porque o Senhor vai fazer você prosperar. Não olhe a embalagem, que a embalagem é difícil. Amém? Aleluia. Outra coisa, o relacionamento com discípulos. Mas você só pode andar em relacionamento com discípulos se você for um discípulo de Jesus. Em Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Em hebraico, discípulo é talmid, e vem do hebraico. E isso significa que nada mais é do que alguém que está aprendendo. O discípulo é alguém que está aprendendo. É alguém do coração ensinável.
Talmide quer dizer aprendiz. O que chamamos hoje de discipulado tem dois objetivos claros. O primeiro é ensinar a palavra, tornar claro o que está na escritura. É fazer com que o discípulo dependa da palavra, da comunhão do Espírito. Esse é o primeiro princípio. O segundo aspecto do discipulado é ensinar a exercer uma função, exercer um ministério, exercer o propósito. O discipulado está treinando cada membro para exercer a função dentro da igreja. Você precisa ser alguém que exerce, que serve o corpo. Pastora, mas eu não sei evangelizar, eu não sei cantar, eu não sei isso. Irmão, serve a igreja investindo. Por exemplo, nós estamos com o desafio esse ano de colocar os ar-condicionados, colocar o fogo, terminar o acabamento da obra Kids. Eu vou servir ao ministério, ofertando o que é necessário para que isso aconteça. Eu vou servir evangelizando, eu vou servir cuidando daqueles que precisam ser cuidados. Isso é servir. O discípulo, ele serve. Existe uma ideia errada no discipulado, que o discipulador é responsável pelo crescimento espiritual do seu discípulo. Não é isso. Você é responsável pelo seu crescimento. O seu discipulador, ele é alguém que te guia. Oh, meu discipulador, peguei uma topada. Meu discipulador. Irmão, toma postura, vai orar. O papel do teu discipulador é te guiar, te ensinar. Irmão, vai orar, vai ler a palavra. Você não depende do seu discipulador para chegar até Deus. Você tem o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Esse relacionamento do discipulado, ele tem como alvo o discípulo conhecer a Cristo. Porém, não é responsabilidade de quem ensina mudar o outro ou torná-lo espiritual. Ou você toma postura, ou você decide abandonar a procrastinação, abandonar a justiça própria, abandonar a falta de caráter e se alinhar à palavra, ou você não vai crescer. O seu discipulador não é responsável por isso. O próprio Espírito vai te guiar. Agora, se você não se posicionar, você vai passar 30, 40, 50 anos na igreja, não é nem sendo igreja, é na igreja, e não vai mudar. Não vai haver transformação. Cristo quer te levar a um novo nível. E esse novo nível você só entra se você relacionar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Ser discípulo, meu irmão, é ser aprendiz. Mas como é que tu vai aprender de alguém que tu desonra? O reino espiritual não é como o reino natural, que tu é fingido, que tu usa uma máscara, usa uma capa. Na frente é de um jeito, vira as costas é de outro. O reino espiritual te olha do lado de dentro. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, aprenda a ser transparente. Aprenda a ser sincera, ser sem máscara. O crescimento do discipulado vem quando você aprende a ser transparente. Meu irmão, não vai ter cão, não vai ter diabo, não vai ter conversa do inferno que vai parar você. Porque Cristo sempre vai dar o resgate para você. Quem resiste à autoridade, quem não aprende a ser discípulo, não é discípulo de Cristo. Porque a Bíblia fala, como é que pode haver uma coisa que tu não vê e quem tu vê tu não honra? Isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa, o alvo do discipulado é, além desse caminho, como diz 2 Timóteo 2,2, que fala o seguinte: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Queridos, quando nós aprendemos a caminhar em unidade, aprendemos a ser discípulo, a verdade que nós ouvimos, nós transmitiremos a outros. Você é aprendiz de Cristo e nesse aprendizado você vai fluindo na vida de outras pessoas. O reino espiritual, eu só dou aquilo que eu tenho. E não é aquilo que eu tenho aqui, é aquilo que eu tenho aqui. E o que você tem no seu coração? Como você tem caminhado como discípulo? Como você tem caminhado como alguém infiel, como alguém desleal?
ou como alguém submisso à palavra e anda debaixo de governo de liderança. Isso é muito importante. E por essa razão que o apóstolo Paulo orava constantemente para que os irmãos tivessem revelação, pois a revelação da palavra que gera verdadeiros discípulos de Jesus. Se você, meu irmão, lê a palavra, mas não tem revelação da palavra, você nunca vai viver a abundância de Jesus na sua vida. Quando você tem consciência da palavra, quando você tem revelação da palavra, a sua vida muda. Você ouve a palavra, mas você precisa da revelação da palavra. Amém? Para que haja relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo, é preciso haver realidade espiritual e não apenas aparência. Só dar o nome de discipulado não caracteriza que as pessoas estão vinculadas para aprender e para conhecer mais de Cristo. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer tirar toda a máscara, toda a ótica desfocada, sabe? Chega de viver de aparência. O Senhor não quer que você viva uma vida de aparente. Eu sou aparentemente discípulo. Eu amo Cristo aparentemente. Eu amo meus irmãos aparentemente. Cristo quer que você seja. Jesus não te chamou para fazer, Jesus te chamou para ser. E porque você é, você faz. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O discipulado, o aspecto de ensino, não é só para você guardar para si. O Senhor quer te usar para que outras pessoas sejam alcançadas através da sua vida. Não pelo que você fala, mas pelo que você é. Não porque você canta bonito, ora bonito, mas por quem você é. Sabe, queridos, quem anda debaixo de submissão, quem entende o poder da unidade do corpo, ele aprende a guardar os seus irmãos, principalmente as mulheres. Aprende a guardar, vê uma coisa, resolve, vai lá, resolve com a tua irmã. Não vai chamar terceiro, o que terceiro tem a ver com isso? Vai lá e resolve. Se não resolver, vai lá, chama a tua liderança. É assim que se resolve as coisas no reino espiritual. Cristo quer nos levar a um nível de vivência do corpo para que sejamos curadas, restauradas e amadurecidas. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu oro ao Senhor nessa hora por cada pessoa que vai ouvir esse devocional. Eu quero abençoá-los, mas principalmente eu clamo ao Senhor hoje que o Senhor traga revelação da tua palavra, de quem é o corpo, qual é a nossa função no corpo de Cristo. Senhor, tem misericórdia na nossa vida, tira toda deslealdade do nosso coração, tira toda insubmissão, espírito de Lúcifer. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, traz liberdade sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Nos levanta em posicionamento para viver debaixo de princípio e da palavra, para a glória do teu nome. Amém? Aleluia, que o Senhor te abençoe. E se você chegou até aqui e ainda não assistiu os outros devocionais, eu quero desafiar você a assistir desde o primeiro. Cada devocional tem uma palavra poderosa que o Senhor vai ministrar no seu coração. E o Senhor quer falar contigo de maneira particular. Amém? Glória a Deus. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Que o Senhor te abençoe.